Vocês lembram daquele chocolate da Lacta, o Lance Lacta? Né, que é azul mais pro roxo. Imagine a edição especial de Páscoa, você põe um dourado. A Janja foi de ovo de Páscoa, né, para abertura, ofuscando a Brigitão. A Brigitão. Brigitão, primeira-dama da França, né? Brigitão, ela ofuscou a Brigitão, chegou lá, mas também isso que é aquilo, tá gastando horrores. E já que nós fizemos a conexão da Venezuela, cuja falcatrua, aí o Lula não fala falcatrua, né? A falcatrua eleitoral foi ofuscada, obnubilada pelas Olimpíadas de Paris, que obnubilou qualquer outro debate no mundo através dessa abertura profana e ilegal do ponto de vista do Comitê Olímpico, porque bem lembrado aqui, eles não podem falar de religião, mas não podem falar no bom sentido. No mau sentido parece que está liberado, né? Nós lembramos que quem foi representar o Brasil sem poder representar o Brasil? A Janja. E é isso que é interessante. Quando você fala em direito, quando o presidente não está, quem o representa é o vice. Mas no Brasil agora, um dinheirão foi gasto para que a Janja represente. Isso para mim é má utilização, é utilização ilegal. Para mim isso fere a lei de responsabilidade fiscal. É claríssimo. Porque se ela não tem poder de representar o presidente e o Estado está gastando com ela lá, é óbvio que nós temos aí uma afronta à responsabilidade fiscal para dizer o mínimo. Mas vamos voltar um pouco, já que a Janja, vamos falar do cenário completo da Janja nesse final de semana. A reforma do terceiro andar do Palácio do Planalto se transformou em motivo de discórdia entre a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Veja, nós não estamos falando de um jornal que fala, ele é contra o governo, estamos falando da Folha de São Paulo. Então, motivo de discórdia entre a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e a primeira-dama Rosângela da Silva, vulgo Janja. Em publicação no X, a jornalista expôs um print que mostra algumas trocas de mensagens entre ela e a assessoria de Janja, ou seja, mensagem trocada entre a Mônica Bergamo, vocês veem aí na tela, e a assessoria da Janja sobre a ampliação da sala da primeira-dama no terceiro andar do Palácio do Planalto. A assessoria negou, dizendo que não havia projeto de reforma no terceiro andar. Ao comentar o assunto, Mônica Bergamo colocou em xeque a honestidade da primeira-dama. Vou abrir aspas para Mônica. Janja, sabe o que acontece quando uma jornalista recebe a informação de que haverá reforma para que a primeira-dama amplie sua sala no palácio? Ela procura a assessoria. Recebe a resposta abaixo. Ela acredita. Não publica. Semanas depois, bingo! Vai ter nova sala. Dá para confiar, fecha aspas, disse a Mônica Bergamo. Com a ampliação da sala de Janja, profissionais de outras 3 áreas que dão assistência ao presidente Lula Lelé foram impactados com o espaço sendo reduzidos e outros até deslocados. Então veja aí, ela enganando até a Folha. E segundo a coluna da Mônica Bergamo, porque, olha, eu vou falar uma coisa, a Janja não sabe com quem ela se meteu. Goste ou não você da Mônica Bergamo, ela é a jornalista mais bem informada desse país. Ela tem fontes, meu querido, que até Deus duvida. A Mônica Bergamo, ela é jornalista raiz. Goste ou você não dela. E a Janja conquistou uma inimiguinha, tá? Segundo a coluna da Mônica Bergamo na Folha, a aventura de Janja em Paris para representar entre aspas, o governo brasileiro nas Olimpíadas,
conta com uma equipe de comunicação que filma, edita e divulga vídeos de todos os seus passos. Desde quando chegou à capital francesa na semana passada, a primeira Janja foi a recepções, jantares, jogos e evento em que divulgou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quem nos vê aí vê as imagens dela vestindo a embalagem de ovo de Páscoa. A imprensa foi mantida à distância. E, na visita à Casa Brasil, espaço do Comitê Olímpico Brasileiro na França, 6 seguranças da Polícia Federal fizeram um cerco em torno dela. A Janja é quem? A Janja é a madura, Geisiane? A Janja tá madura, hein? Ela tá bem madura. As relações estão meio abaladas, né, nesses últimos tempos, assim. Abalada, eu não sei se ela foi. Mas pode ter ido. Pode ter ido. Junto com a democracia. A democracia no Brasil, ela sempre tá aí na balada. As relações são abaladas, né? O Lula tá brigando com o Maduro, a Janja tá brigando com a Mônica Bergamo, as relações estão meio abaladas. É realmente assim, é impressionante a gente ter que comentar a primeira-dama representando o Estado brasileiro, Estado aqui com letra maiúscula, né? O Estado brasileiro num evento mundial internacional, né? Então, assim, eu fico completamente embasbacada em ter que tecer comentários em relação a isso, porque não faz o menor sentido. Desde a semana passada nós já estávamos nesse debate que não faz o menor sentido da Janja estar ali. Ela não é representante de Estado, mais uma vez, ela só é casada com um cara que teoricamente foi eleito pelas urnas brasileiras e ocupa o lugar de primeira-dama, portanto não faz o menor sentido ela estar representando ali a chefia de Estado. Faria sentido se o Alckmin fosse, porque ele é o vice ilustrativo, não era? Decorativo? Decorativo. O vice-presidente decorativo, né? Faria sentido se o Alckmin fosse até lá. E aí, de resto, é o deslumbre da Janja, Cafona! Né? De resto é o deslumbre dela, né? Teve lá a história quando ela chegou, né? Quando você vai gritar de novo, eu tô não vou não. Agora. Quando o Lula assumiu a presidência, teve a história dos móveis que ela acusou. Ela foi de Elvis Presley. E ela acusou a Michelle Bolsonaro, né? Acusou a gestão anterior de ter feito. A Michelle Bolsonaro teve que vir a público e falar: não, peraí, eu segui só o processo burocrático, os móveis estão todos lá, não existe nada disso. Tem a história do sofá de R$200 mil, então não me surpreende. Agora, pra que ela quer uma sala? Maior ainda mais, né? E aí essa história da sala. E aí o que me incomoda bastante é isso, ó. Não só isso, né? Muita coisa me incomoda, mas uma delas é essa equipe de comunicação. Ela tem uma equipe de comunicação que é custeada com nosso dinheiro, muito provavelmente, que faz o corte melhor, o ângulo melhor, aí monta o vídeo, edita pra colocar na rede social pra mostrar a viagem da primeira-dama. Ela virou blogueira? Ela é uma espécie de blogueirinha, influencer? É isso que ela é? E mais uma vez, né? Por que a Janja foi? Foi falar de agendas, né? Foi falar de... Cafona! Foi. Por que a Janja foi? Porque já tá lá se articulando, né? Falando da agenda da fome, falando de sustentabilidade. Então sempre tem aquele interesse político ali, porque o PT não dá ponto sem nó. A Janja, Dani, ela pode ser chamada de Maria Antonieta do Bom Retiro? Viu, Padre Pinato? A Geise falou aqui, bom, quem custeia, não é, essa equipe que faz as gravações, os cortes, edita, coloca música, essa é uma grande questão mesmo. Isso somos nós, é a população que está pagando, é incrível. Filha, E te pensar que tem atleta, os atletas olímpicos, os que mais ganham, que é atleta de pódio, que ganham bolsa do governo, é 16 mil. 16 mil não dá nem para ela palitar o dente nessa viagem. E vale lembrar, o Bolsonaro teve guarda-costa lá, assessores cortados. E ela com 6 agentes da Polícia Federal ali na Casa Brasil cercada. E eles já estão culpando, só uma coisinha sobre isso do Bolsonaro que você mencionou, eles já estão vinculando na imprensa que se o Brasil não trouxer medalhas para cá, a culpa é da gestão bolsonarista que cortou cortes. Sim, claro. E é inacreditável
lamentável realmente a gente verificar essa questão de uma reforma, ou seja, foi uma jornalista que está, fazendo o seu papel enquanto jornalista de verificar as informações, mas esse tipo de informação não deveria ser uma exclusividade para um jornalista que tem determinadas fontes dentro do governo. Esse é o tipo de informação que precisa estar aberta, transparente para todos aqui no país. Ou seja, se vocês verificarem, é uma jornalista que tem fontes ali. E só por conta disso, nós estamos sabendo agora que existe em curso uma reforma ali dentro do Palácio. Já passou da hora, né, de levarmos realmente esse país a sério. Aqueles, principalmente, que assinaram lá a tal Carta da Democracia. Onde vocês estão para defender efetivamente uma transparência neste país, para defender teto, porque não pode um casal ali, um deles eleito presidente da República e a sua esposa simplesmente acha que pode fazer gastos infinitos com o dinheiro da população, enquanto neste mesmo país nós temos pessoas que passam fome, pessoas que não conseguem emprego, pessoas que passam 3, 4 horas dentro de ônibus para conseguir chegar e depois voltar do seu trabalho. Então, é essa a realidade que nós vivemos aqui no Brasil. Então, totalmente essa estrutura, ela precisa ser revista, precisa ser levada a sério, 100% de transparência e teto para gastos sim, porque nós não podemos permitir esse tipo de situação que é rir da nossa situação da